a justiça negou o pedido de liberdade do casal suspeito de maus tratos a um bebê de 2 meses que aconteceu no começo desse mês. Vou ao vivo agora com o Guilherme Gonçalves. Ele tem mais detalhes porque o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal já foi anexado ao processo e pode inocentar, ajudar o casal. Que história é essa? Atualiza pra gente esse caso. Boa tarde, boa semana, GG. Isso mesmo, Valentim. Boa tarde, boa semana para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. O laudo do IML apontou que a causa da morte do bebê não teria sido, Valentim, por maus tratos, o que inocentaria os pais da criança que seguem presos, né? Nós temos imagens desse laudo, Valentim, que foi obtido também pelo jornalismo da Record, e os pais, né? A Graciela Domiciano de Souza, de 28 anos, e o José Eurípides Neto, de 27. Eles continuam na cadeia, só que os advogados deles já pediram aí a liberdade provisória. E esse laudo, Valentim, ele aponta o seguinte, que o bebê morreu por conta da doença congênita que ele tinha, como a fissura palatina, também a fibrose cística, a desnutrição associada à má absorção de nutrientes. Ainda sobre uma lesão encontrada no corpo do bebê, segundo o laudo, essa lesão não tinha características de queimaduras de cigarro, que havia sido apontado inicialmente pelos médicos do hospital. Bom, esse menino, com esse resultado, né, então a justiça negou, por enquanto, a liberdade do casal e aguarda aí um posicionamento do Ministério Público, ou seja, a defesa entrou com um pedido de liberdade provisória para o casal, já para tentar agilizar a soltura dos pais, só que por enquanto a justiça negou, vai esperar o Ministério Público, que foi quem pediu a prisão, se manifestar sobre a existência desse laudo do IML. Bom, Valentim, esse caso, né, a gente mostrou aqui na Record no começo deste mês, o bebê Luiz Miguel Domiciano de Matos, de 2 meses e 10 dias, morreu na Santa Casa de Franca e os médicos acionaram a polícia porque suspeitaram que a criança seria vítima de maus tratos. No boletim de ocorrência, constava aí que o bebê estava desnutrido e teria emagrecido quase 1 quilo no último mês. A Graciela e o José Eurípides, pais do Luiz Miguel, foram presos em flagrante. A ferida no pescoço, que parecia queimadura de cigarro, foi determinante para a prisão. Mesmo a família afirmando que aquela não era uma queimadura de cigarro, os pais continuaram presos. Em nota divulgada hoje à imprensa, a advogada do casal, Marcela Barros, disse que o laudo não deixa dúvidas de que o casal é inocente e que as acusações de maus tratos são caluniosas. Agora, né, como a gente disse no início, a justiça aguarda um parecer do Ministério Público para decidir sobre a soltura do casal. Lembrando, Valentim, que nós mostramos essa reportagem aqui no começo do mês. Esse casal já havia perdido um outro bebê há cerca de 2 anos. Também após o parto ali na Santa Casa de Franca, o bebê teria sido entregue à família com um corte grande na cabeça que teria acontecido durante o parto e os pais processaram o hospital. Então esse processo anterior ainda corre na justiça e agora esse outro bebê que também nasceu com essa doença, né, uma fenda labial, lábio leporino. Então os pais tiveram esse problema com a criança, o bebê que não conseguia absorver também os nutrientes por conta de problemas intestinais, por conta também dessa fibrose cística e claro que tinham ali outras feridas que os médicos suspeitaram de ser queimaduras de cigarro, eles acionaram o conselho tutelar, acionaram a polícia e o casal acabou preso. Agora, com esse laudo, há uma reviravolta no caso, a Polícia Civil aguardava justamente esse laudo e claro, aí nas próximas horas, talvez o Ministério Público já possa deferir a soltura desse casal ou pedir novos exames, laudos complementares para prosseguir com as investigações, Valentim. Nós vamos também, nas próximas horas, entrar em contato com a Polícia Civil, a Delegacia de Defesa da Mulher, para saber se a Polícia Civil já está também com esse laudo em mãos, para ver a questão da investigação do caso, se os pais vão continuar sendo processados aí por maus tratos e também pela morte da criança. A gente acompanha o caso de perto e qualquer nova informação a gente volta aqui no Balanço Geral, Valentim. O Gui, só para fechar, e é bom reforçar que nós tivemos 2 casos muito semelhantes, tá? Nos últimos dias em Franca, para a gente fazer a distinção de um caso e de outro. Esse caso que você está vendo aí, que o laudo não aponta maus tratos, é o caso do bebê, e o Gui, nós vimos nas imagens ali,
que foi, inclusive o Guilherme foi até a casa, falou com a avó, os pais já haviam perdido um primeiro bebê, né? Acusaram na época até a negligência durante o parto, que teria ferido a cabeça da primeira criança. Aí é um outro bebezinho, nós mostramos, os pais foram presos, tá? É diferente daquele caso que o Guilherme também acompanhou, Gui, onde a criança tinha sinais de agressão, morreu e os pais também ficaram presos, e nós tivemos acesso, inclusive, a áudios, né, que a mãe xingava a criança. Esse é um outro caso, só pra gente falar, né, o pessoal de casa fala, mas espera aí, a mãe ofendia, xingava a criança. Não é o mesmo caso, é bom a gente pontuar isso, hein, Gui? Isso mesmo, Valentina. Aquele outro caso, né, uma criança aí, um bebê de cerca de 50 dias, ele morreu depois de dar entrada na Santa Casa também, só que ele chegou no hospital com várias lesões pelo corpo, várias escoriações, até com costelas fraturadas, trauma na cabeça, enfim. E os pais alegaram que o bebê havia caído durante o banho. Os pais continuam presos, inclusive a mãe deu uma entrevista exclusiva à Record dentro da cadeia pública do Jardim Guanabara, aqui em Franca, negando tudo, né, dizendo que o bebê era bem cuidado e que agora, né, a gente conseguiu também áudios de vizinhos que conseguiram gravar ali momentos em que os pais xingavam o bebê e que eles escutavam gritos, choros diferentes, e os vizinhos também suspeitam das agressões. Esse é um outro caso, os dois aconteceram no intervalo mais ou menos de uma semana, 15 dias, então por isso que são dois casos parecidos, nós noticiamos aqui na Record, terminaram com os pais presos. Só que esse que nós falamos agora há pouco, que existe um laudo que descarta os maus tratos, essa criança nasceu com deficiência, nasceu com outros problemas de saúde, então os pais foram presos por suspeita de maus tratos, mas podem ser soltos a qualquer momento, já que esse laudo do IML indicou que não houve ali maus tratos, que esse bebê tinha doenças ali congênitas e também tinha dificuldade em absorver alimentos, por isso emagreceu tanto nesse período, e as marcas de cigarro não existiam, na verdade eram outras feridas no corpo dessa criança. A gente segue acompanhando os dois casos e qualquer nova informação ao longo da programação da Record. Muito obrigado, Gui. Aqui a gente tem o tempo que a nossa região merece, o destaque que a região merece, por isso é importante explicar para que a gente entenda que são casos diferentes, crianças praticamente aí da mesma idade, na mesma cidade, porém os pais presos nos dois casos, porém o laudo desse caso que você viu é desse primeiro bebezinho. Obrigado, Guilherme Gonçalves, nosso GG já tá de volta aqui no Balanço.